Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. E ele já está conosco aqui, o meu querido amigo, o pastor Dr. Egnaldo Pinheiro, já está presente aqui na nossa transmissão ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que mexe bastante, né? Meu querido amigo, Dr. Egnaldo Pinheiro, mexe demais esse assunto, né? Mas primeiramente, bom dia. Bom dia, Luiz. Graça e paz, meu irmão. Como é que você está? Como diz o pastor Bill, bom dia, Lulu. Primeiramente, bom dia. Para mim é uma honra poder... eu estou aqui contigo todas as quintas, mas hoje estar aqui entrevistando para mim é uma honra, até porque é um aprendizado também, né? A gente aprende muito aqui toda quinta com o que o senhor sempre está trazendo para nós. E hoje, um tema que é um pouco assim impactante, traz aquela... Em algumas pessoas fica, como que eu falo disso? Então hoje o pastor Egnaldo, o nosso querido psicólogo Egnaldo Pinheiro, vai falar sobre impactos emocionais do abuso infantil. E eu quero deixar o senhor à vontade aí agora, para o senhor começar falando com os nossos ouvintes. Luiz, esse assunto realmente é um assunto difícil, né? Principalmente por quem passa e a família que vivencia, né? Parece em alguns momentos ser simples para quem está do lado de fora, mas traz um impacto emocional muito grande na vida da pessoa e na família também, né? Por isso que o tema de hoje é justamente esse impactos emocionais causados pelo abuso, o abuso sexual infantil. Só que eu quero retomar aqui, Luiz, começando com o pastor Elber, na semana passada começamos a falar sobre abuso, de uma forma geral, porque o abuso sexual, ele também, e nós estamos no Maio Laranja, né, que é a prevenção, para poder se trabalhar toda essa questão, e também para alertar os pais, alertar as famílias, o cuidado que precisa ter. Mas também tem outros tipos de abuso que afetam, abusos, né, que afetam a questão emocional da criança, né, e tanto do adolescente. E imagina uma família passando algumas limitações, algumas dificuldades, e aí aquele abuso de agressão física, agressão verbal, e no final a gente observa, principalmente esse momento, que é o abuso sexual, que também muitas vezes fica velado, fica aquilo guardado, e a criança, o adolescente, né, o junior, né, ele vai chegando naquela idade, ele fica com medo de falar, ele fica com medo de vivenciar e de poder dizer ao outro, porque ele está sendo coagido, e aí ele está sendo colocado em xeque. Quem vai conhecer, quem vai atender, se vão ouvi-lo, se não vão ouvir a um adulto, e dependendo do contexto familiar e da situação onde a pessoa está vivendo, quem está sendo abusado, é muito difícil. Vamos dar um exemplo aqui, quando a gente fala de abuso, através dos sites da internet. Por exemplo, a pessoa começa, o garoto, a criança, a gente pensa que está dentro do quarto, está ali em casa, está protegido, e ele está sendo, muitas vezes, ele sem perceber, ele é induzido a fazer um nudes, por exemplo. E aí, aquela imagem, ele começa a ser ameaçado dos outros ficarem sabendo, e ele fica com medo de falar com os pais, com medo de falar com um adulto e com a pessoa que é a proteção, começa a se cobrar. Então a gente encontra muitos adultos, muitas pessoas já na fase da juventude, que traz essa autocobrança pelo fato de não conseguir lidar consigo mesmo, com as escolhas que fez. E é onde a gente vê esses momentos, Luiz. E aí eu estava lembrando, quero só lembrar aqui, né, que na semana passada, quando começamos a falar sobre esse assunto, nós falamos sobre os tipos de abusos que existem, né? E quando nós falamos desses tipos de abusos, nós citamos alguns, né, que eles são fundamentais a gente estar atento, que, por exemplo, a negligência é nós vimos, negligência, abuso físico, abuso sexual e o abuso emocional. Cada um desses detalhes, eles vão impactando a vida infantil. Então, ele
traz ali como fatores de consequências, de problemas emocionais, né, justamente em relação a isso. Uma negligência, por exemplo, ela pode trazer vários fatores na pessoa, né? Então, são fatores individuais, familiares e sociais. Então, a pessoa pode estar vivenciando na família um estresse financeiro, um estresse de várias outras de questões emocionais, às vezes não está sabendo lidar com as suas próprias questões e descarrega isso na criança, e aí traz os transtornos na vida da criança, na vida daquele adolescente. Ele se sente rejeitado, ele não se sente valorizado, e aí o que vai acontecendo? Ele pode ir para outros e buscar auxílio, alegria, na onde estão outro que vai o aliciar. Então, às vezes, ele pode ir para uma questão de drogadição, né? E aí, quando ele entra naquela questão de drogadição por causa do abuso que ela vivenciou, porque ela não se achava aceita ali dentro do lar e tudo, ele depois, não tendo recursos, muitos acabam vendendo o seu corpo, e aí entra o abuso sexual, né? Olha só, uma negligência que foi desencadear a pessoa indo procurar, se sentiu aceita, ouviu palavras de carinho, cuidado, e agora se envolve numa questão da drogadição, de substâncias, e depois não tem recursos, e ela vai, ou ela entra para uma questão que a gente fala de vendas, né? Ele vai tentar conseguir, ou então vai vender o próprio corpo. Então, ele acaba sendo envolvido por todas essas circunstâncias. Então, é importante estar atento em relação a essas questões. Às vezes, quando a gente fala de abuso, algo triste, e a gente sabe porque já teve casos que já foram colocado, a justiça apresentou e foi apresentado na mídia, de crianças de idade abaixo de 8 anos, quase que bebês praticamente, que foram abusados. E o que também é o abuso? O abuso não é só, como eu falei semana passada, não é só chegar, como disse o pastor Welber, a consumação do ato, mas se está tocando nas partes íntimas, se está bulinando essa criança, né, induzindo a ela isso. São todas essas questões que afetam. Então, Luiz, são assuntos que, às vezes, também dentro das igrejas nós não falamos, né? Até mesmo por todos os contextos. Então, tem grupos específicos. Então, a igreja está aí para poder ajudar, acolher, e a pessoa também ser responsabilizada. Porque a pessoa que comete o abuso, ela pode estar também adoecida. Ela pode já ter sofrido também. Então, todas essas questões a gente precisa estar atento. Muito bem, agora 10 horas e 19 minutinhos. Esse assunto é um assunto, como diz os mais experientes, pano para manga, né, doutor Aguinaldo? Tem muita coisa para falar aqui. Você citou agora há pouco a questão dos transtornos. Teria como listar alguns, um ou dois, assim, só para os ouvintes? Por que eu estou pedindo para listar? Porque, assim, muitas vezes acontecem... Era até uma outra pergunta que eu já vou aproveitar e fazer também. Muitas vezes a criança e o adolescente, eles não conseguem verbalizar o abuso. E aí, como os adultos conseguem ver essa situação silenciosa, né? Através de algum transtorno? E quais poderiam ser, assim, talvez os transtornos? Nós falamos na semana passada sobre o abuso sexual que pode ocorrer no meio intrafamiliar, né? Que é quando é provocado por aquela pessoa que deveria estar cuidando, protegendo, e ela precisa, ela acaba sendo o abusador, seja um parente próximo, seja o próprio pai. Às vezes acontece com mulheres em relação ao menino, ao cuidador, né? Então, assim, quando acontece esses detalhes, alguns traumas, por exemplo, que vão acontecendo nesse meio, vão trazendo, e pode-se observar, que é os desajustamentos que vão acontecendo ao longo do crescimento dessa criança, desse adolescente. Então, tem pessoas, por exemplo, que chegam desde começar a se mutilar. Tem pessoas que a dor emocional é tão grande, a vergonha é tão grande, que ela pode entrar naquele contexto de automutilação,
para poder sair daquela situação, daquela dor, daquele estresse. Ela pode entrar num contexto de depressão, tá? Essa pessoa pode ter também, na idade adulta, ter dificuldade de relacionamento, né? No cuidado com outras pessoas, no casamento, por exemplo. A questão da autoestima, ela pode ter uma baixa autoestima, né? Alguns chegam a fugir de casa, né? A gente vê, mas por que a pessoa assume? Às vezes ela fugiu de casa. O uso de álcool e drogas, por exemplo, muitas vezes pode estar envolvida, né? Ideias quando eu falei de automutilação, pode ter até ideias de suicídio. A gente sempre pergunta com a pessoa se ela já pensou nisso, se ela já quis tirar a própria vida, né? Então, a pessoa já tentou-se várias vezes, ou então ela vai para o extremo, é agressiva, né? Então, olha só, uma criança que está vivenciando esse momento, e aí eu falei semana passada também que a pessoa vai aquela brincadeira, aquela questão, vai lá, vai no colo do tio, vai no colo, e aquela criança não quer de jeito nenhum, né? Houve casos, por exemplo, que a criança não queria ir para a escola porque entrar na van era algo horrível para ela, porque sofreu abuso por aquele tio, tia, né? Que estava ali transportando, e a gente vê casos que já aconteceram isso. Então, sempre é bom estar atento, né? Eu vi uma desse Reels, né, do Instagram, eu achei muito interessante, não lembro qual que foi, mas até mesmo era um motorista de aplicativo, que a menina de 14 anos entrou, acho que era 14 anos, e ele pergunta, qual a sua idade? Cadê seus familiares? Você sabe que você não pode pegar sozinho, né? E aquela menina foi altamente agressiva na forma de falar, né? E ele colocando bem claro isso, eu não posso te levar, volta para sua casa, eu não vou levar, mas eu estou te pagando, não, eu não posso te levar se o seu responsável não estiver presente. Porque a gente sabe de casos de abuso até dentro de carro de aplicativo. Então, olha os cuidados que a gente precisa ter. E aí, quem que vai atender, né? Então, esses traumas, eles vêm, e a situação, Luiz, até para falar é muito difícil, as pessoas não conseguem. E há uma autocobrança muito grande para quem sofreu o abuso. 10h23. Você que quer participar aqui, mandando a sua pergunta, oportunidade, não vou dizer única não, que a gente pode voltar nesse assunto depois, né? Mas assim, oportunidade hoje de você tirar sua dúvida, você que gostaria, não precisa se identificar, tá? Você pode só mandar sua pergunta, nós vamos fazer aqui, ler para o pastor Ignaldo, para ele poder nos trazer nos esclarecer. Aí já passaram aqui no nosso chat aqui, o Reginaldo Araújo mandou bom dia, graça e paz. Ignaldo Luiz, Rede 316 é show. Ele tá dizendo que tá ouvindo, senhor. Então já tava ok, ó, tava tudo certinho já. Cristiana Paulo, bom dia, graça e paz, amados. Irmãos, pastor Ignaldo, irmão Luiz, Deus no divã, programa abençoado para família abençoado. A Lídia Maria, graça e paz, queridos irmãos. O Reginaldo está falando o seguinte: infelizmente existem pessoas que sentem prazer em mostrar partes íntimas, ver, tocar e conversar sobre. Nós, igreja, devemos ser um porto seguro para receber pessoas e tratá-las e tratar sobre o tema. E assim, a gente até conversou sobre isso, né? A questão das igrejas terem uma dificuldade de abordar esse assunto, porque infelizmente já aconteceu aí um dia de uma pessoa influente no meio cristão aí ter falado que em caso de uma mulher ser agredida ou em caso de abuso sexual, tem que haver o perdão, pronto, acabou, só isso. E aí a gente sabe muito bem que não é só isso, existem fatores muito importantes. Falando na questão de fatores aqui, a gente sabe que existem consequências curtos e longo prazo, né? Agora, uma Exato. pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o abuso ele pode levar à revitimização ou o comportamento autodestrutivo na adolescência e na vida adulta, ou na vida adulta, assim, às vezes a pessoa sofre abuso na adolescência ou quando criança, mas só na vida adulta que ela começa a ter esse comportamento? Então, pode acontecer, Luiz, uma das coisas que a gente fala, que aí Freud que diria, né, na psicanálise do recalque, a pessoa passou por algo tão traumático na história dela, que ela jogou lá para
ele chama de subconsciente. Vamos lembrar que a psicologia vai trabalhar com a consciência, mas aquilo ficou tão adormecido e guardado, aquela dor ficou tão escondida que essa pessoa, ela não se dá conta. Em um dado momento, seja na sua família ou próximo, que ela vê uma questão de abuso, e aquilo pode ativar. E quando ativa, ela vai voltar e a história dela vai ser revivida. Vamos lembrar, olha só o que é um trauma. Ela sofreu um abuso, ela sofreu uma dor emocional, uma dor física, uma rejeição que ela não suportou de tal forma que ela preferiu, o organismo, a sua mente, ela jogou aquilo para o esquecimento. E quando vê isso acontecer, aquela sensação de negligência, de falta de proteção, ela se levanta agora para proteger o outro. Só que quando se dá conta, ela começa a vivenciar as dores lá do passado e começa a se questionar. E aí vem a angústia, vem a depressão, pode vir uma ansiedade. Então essas situações são traumáticas e ela pode estar começar a vivenciar aquela dor na vida adulta. Então, por isso que a gente sempre vai conversando, no meu caso, a gente trabalha, né, dizendo o seguinte: eu não posso modificar o passado, mas eu posso ressignificar o presente. Então, quando foi dito em relação a perdoar, uma coisa é perdoar, e a outra coisa é você responsabilizar a pessoa, tem que ser responsabilizado em relação a isso. Agora, quem sofre tem uma dificuldade muito grande, porque a dor é dela. E o familiar, por exemplo, um pai ou uma mãe, ela também vai sofrer vendo seu filho passando por aquele momento, né? Então são coisas difíceis para ser lidado, mas precisa ser trabalhado, e aí vem a questão de tratar emocionalmente cada coração. Então é importante vivenciar isso. Então pode, Luiz, acontecer sim da pessoa se deparar e vivenciar novamente aquela dor, mesmo que agora ela saiba seu fator de proteção e tudo, como a gente vê, por exemplo, a gente pensa no abuso da pessoa que foi violentada no assalto, numa rua ou num carro de aplicativo, seja o que for, né? Não estou sendo contra o carro de aplicativo não, tá, gente? Estou falando de pessoas, né? Então o abusador, né, Luiz? Aí fica difícil, né? Senão o povo vai querer ficar com medo, que às vezes, como acontece, e eu vi uma reportagem recentemente da pessoa que falou o quê? Entrou uma pessoa no ônibus, num coletivo, né? Os cobradores e motoristas são treinados e foram treinados para, em havendo abuso, seja de qual forma, um toque, aquele momento que tem carros, tem condição, tem metrô, por exemplo, que tem o vagão separado só para as mulheres, para evitar isso, né? Porque tem pessoas que aproveitam da oportunidade para poder ficar se esfregando e, às vezes, coagindo, sentando do lado, foi o que aconteceu com essa pessoa. Então, qual foi a situação? Aquela mulher logo denunciou, falou, não ficou com medo, na frente todo mundo já avisou, o cobrador conversou com o motorista conduziu o veículo, conduziu o ônibus, né, para a delegacia. E ali a polícia entrou e aquela pessoa foi autuada como importunação sexual, como abuso, né? Então a gente precisa estar atento. Tem os meios de proteção, então é importante que se use, que se trabalhe isso daí. Mas já aconteceu, agora a pessoa traz o trauma. Então, ela precisa trabalhar emocionalmente, cuidar em relação a tudo isso. Então, isso pode acontecer com mulheres e com homens. Só que no abuso infantil, a gente vê uma maior parte acontecendo ainda com as mulheres, pelo menos que é denunciado e visto isso aí. Então, Luiz, respondendo a sua pergunta, é isso mesmo. Pode acontecer, sim. E, às vezes, a pessoa tem a dificuldade até mesmo de falar num setting terapêutico. Às vezes ela se acha tão impura, tão suja, ou vários outros sentimentos que tem ali, vergonha, culpa, sentimento de culpa, que para falar sobre isso, ela olha para, muitas vezes para a gente no setting terapêutico e vai ficar naquela situação de que, assim, o que ele vai falar de mim? E no setting terapêutico a gente não está ali para falar sobre, não há nenhum julgamento, mas é a pessoa colocar para fora e poder trabalhar os seus sentimentos. E ser ressignificada a sua história, né? Para poder proteger a outros, cuidar. Então, só lembrando aqui antes, dentro da igreja, às vezes é difícil, e aí nós precisamos estar atentos, né? Porque
eu vou dizer uma palavra aqui, que às vezes a pessoa fica assim, mas nós precisamos ser espirituais, mas não muito românticos, né? Tanto é que a Bíblia tem um texto que vai falar que nós devemos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes, né? Ou seja, você precisa estar atento, né? Claro que eu falei o texto fora de contexto, o pastor Pedro Moura, que me perdoe aqui, né? Ele vai depois porque está aí nos ouvindo, e aí o que acontece? Mas a realidade pode acontecer dentro de uma igreja? Pode, porque são seres humanos. E aí eu preciso estar atento, porque, por exemplo, um pedófilo, ele não tem consciência, ele é um doente, ele tem que se responsabilizar criminalmente e tem que ser tratado. Ele é um abusador. Ele pode ter sido uma pessoa que foi abusada? Pode. Então ele tem que tratar os traumas dele também. Então há todos esses caminhos para poder responsabilizar, se afastar a pessoa e ela passar por tratamento também. Isso eu estou falando porque na minha graduação eu lembro que tínhamos 3 pastores na sala e a gente tinha a clínica escola, né, na graduação, era onde a gente fazia os estágios, e houve caso que a justiça mandou uma pessoa que fosse para ter avaliação. E eu lembro que foi um outro pastor que atendeu, não fui eu, e aí um outro que a gente estava estudando na mesma sala, e ele chegou ao ponto de falar, olha, eu não vou continuar fazendo avaliação, a professora que era do estágio, né, a nossa coordenadora, ela entrou, porque o desfecho final era justamente que ele teria que ser recluso da sociedade, mas essa pessoa mesmo falou, ela falou assim, olha, eu não vejo problema nenhum, e eu vou fazer se eu estiver solto. Então, ela assim, não tem sentimento, não tem assim relação para ela, tem o prazer. E ela foi bem clara. E aí aquele pastor que estava com a gente estudando ali, ele falou assim, olha, eu fiquei tão irado que eu não consegui dar conta, não consegui continuar, porque como eu vejo crianças na igreja, eu estou ali, como é que eu vou lidar com uma pessoa dessa? E ele pediu para a nossa coordenadora dar continuidade, e ela foi levar o laudo para a justiça, porque era um pedido da justiça para avaliar aquele comportamento. Então ele já tinha sido preso, ele já estava sendo avaliado, e aí queria saber se ele poderia voltar para a sociedade ou ele teria que ir para uma, que a gente chama que é uma, tipo uma prisão, mas que vai fazer passar por tratamentos, ele é recluso da sociedade. Então tem pessoas que podem acontecer isso daí. E aí imagine a pessoa que se dá de frente com aquele que foi o seu abusador. É muito difícil. Então, vários sentimentos podem surgir, Luiz. Nós continuamos ouvindo aqui. O Reginaldo até ele mandou aqui também falando assim, do início, né, que eu falei, infelizmente, pessoas que sentem prazer em mostrar partes íntimas. Aí ele fala aqui, vergonha e medo são extremos vividos por pessoas abusadas. Os traumas Sim. nem podem ser calculados, né? E realmente, assim, uma coisa que eu percebo, não sei se eu estou enganado, mas cada vítima, ela tem um trauma diferente, né? Uns mais intensos, outros menos, mas a gente percebe que tem algo. E uma das coisas que você falou agora que é interessante, a questão do abusador. Ele, geralmente, pela nossa ira humana, né, vontade de querer fazer justiça com as próprias mãos, a gente acaba muitas vezes esquecendo que eles também precisam ser tratados. E isso aí através de um laudo, né? Um laudo técnico, seria isso? Um laudo de um profissional, Sim. certo? Mas isso só vai acontecer... Pode continuar, Luiz. Não, e eu só ia dizer assim, e isso é algo que muitas vezes a família do abusador, a família da vítima não consegue enxergar pela ira o que está passando ali. E a justiça acaba pedindo esse laudo em algumas situações, depois de avaliação, mas eles, quando a justiça pede e acaba internando eles para o tratamento, a família fica revoltada, porque a família não enxerga que aquela pessoa tenha feito isso por algum transtorno, algum problema psicológico, e sim por ser, desculpa a palavra, sem vergonha. Então, assim, né? Também, mas eu digo assim... Por isso que precisa avaliar, porque se pensa dessa forma, né? Mas, e aí é interessante, Luiz, quando a gente fala sobre isso, pelo seguinte, para que chegue a essa conclusão
que aquela pessoa tem um distúrbio, um transtorno na sua personalidade ou na sua conduta, ela vai precisar ser responsabilizada. E para ser responsabilizada tem que ser denunciada. Então a vítima tem que denunciar. Né? Hoje nós estamos vendo várias coisas acontecendo, inclusive pessoas que hoje estão no meio do esporte, por exemplo. Você vai observar, esporte, a questão de modelo e tudo, quantas pessoas que foram enganadas, iludidas e foram abusadas, e não podia porque, olha só a questão, vivia naquela pressão, porque senão ela vai perder a chance da vida dela de se projetar na sociedade, de ser um campeão olímpico e uma campeã olímpica. Então nós vimos isso acontecendo, e depois agora têm denunciado e vem as investigações. Por quê? Imagine você, pai, seu filho, sua filha sai para poder ter um talento nato, e ali você está vendo desenvolvendo desde a sua infância, da escola e tudo, e ela vai para umas Olimpíadas, vai trabalhar, e aquele que é o treinador, ou outro que deveria, que se você colocou a responsabilidade para ele ele abusa dessa pessoa. Olha o coração como é que fica desse pai e dessa mãe, né? Porque vai se sentir, por exemplo, não foi porque estava vendo o crescimento do filho, mas vai se sentir como um negligente, que ele negligenciou o cuidado. A ira vem, então vem as questões. O sentimento de culpa, então a família sofre isso também. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam querendo fazer justiça com a própria mão. Tem que ir, falar, denunciar, porque essa pessoa que é um abusador, se não for denunciada, vai continuar. Ela vai em um outro momento fazer, ela não vai conseguir. Se ela tem um transtorno, ela vai ter que ela é penalizada, ela vai ficar sob vigilância. Mas a gente fica com tanta vergonha, principalmente hoje nem tanto, mas quem mora no interior, quem mora em locais que tem muito conhecido, às vezes fica com vergonha, porque hoje, lembra do bullying, né? Até mesmo bullying cibernético, se uma pessoa coloca, falando, imagina se os outros ficam sabendo. Então, esses são os medos e que a pessoa acaba levando na sua história, e o trauma acontece em relação a isso. E muitas vezes, quando é dentro da família, quando o abuso é intrafamiliar, e a pessoa não denunciou, porque ficou com medo e tudo, esse abuso pode continuar acontecendo, e aí a pessoa vai se sentir ainda mais culpada, porque dentro da família ela não protegeu os seus irmãos e irmãs mais novos. Olha quantas coisas que afetam. Esses são os problemas emocionais que vão sendo afetados, né? E vão acontecendo. E como disse o Reginaldo, né? Tem pessoas que elas não têm nenhum, a gente fala, não tem nenhum pudor, né? Ela vai mostrar, vai tentar levar a pessoa para a sexualização em relação justamente isso, mostrando partes íntimas e tudo. Então precisa ter o respeito, precisa ser cuidado, precisa ser orientado, trabalhado, tudo isso daí, Luiz, é importante. E tem outros dados, porque quando a gente fala de abuso, a gente fala de uma diferença de idade muito grande entre o abusador e a vítima, né? Agora, a gente precisa estar atento que tem contextos, e isso depois eu vou deixar você falar um pouco mais, senão eu estou falando muito, mas quando eu estava fazendo a graduação, o que aconteceu? A gente teve um contexto lá, foi um estudo de caso que aconteceu numa instituição em que foram levados para a instituição os filhos de uma família que tinha algumas dificuldades financeiras, foram recolhidos, e dentre essa família, como era um local humilde tudo, e eles dormiam todos juntos, então eles perceberam que ficou comum o abuso, né? A gente fala abuso, mas assim, a relação sexual entre os irmãos pequenos. E aí a pergunta é, da onde eles aprenderam isso? A gente sabe da sexualidade, mas a gente sabe também que podem ter visto de alguém, de um mais velho, que entra justamente o que o Reginaldo falou. Ele viu ali alguém fazendo, mostrando, porque é muito estranho e muito difícil a gente pensar que uma criança, mesmo que tenha faixa etária pequena, uma do outro, né? Vamos supor, tipo, um garoto de 7, 8 anos abusando da irmãzinha de 6 para 7 anos, né? E do outro irmão. Então, assim, era algo que era comum
dentro daquele contexto familiar, que precisou ser trabalhados, separados, ensinados, né, orientado em relação à sexualidade e o cuidado um do outro. Mas tanto um para com o outro, eles não percebiam. Sabe quando que isso vai acontecer depois? O que vai acontecer é que lá na frente, quando se entender, chegar a um entendimento e a pessoa falar, olha, eu fui abusado desde criança pelo meu irmão. Olha o sofrimento. Entendeu? São as questões emocionais. Tá vendo? São assuntos que... Esse assunto eu vou só ler o recadinho dos nossos ouvintes aqui e vou te trazer uma questão aqui, o doutor Ignaldo, que eu estava analisando aqui mais cedo, e hoje a gente... Isso na verdade só me levou a essa análise por causa de uma questão que saiu um estudo aqui esses dias que um repórter perguntou às mulheres por que os homens não chegavam assim para cortejar, né, vamos assim dizer. E elas falavam que tinham, porque os homens estavam com medo do que foi colocado. E aí alguns homens que foram entrevistados falaram, não, porque hoje quando a gente chega próximo da mulher e fala com ela pode entender que eu estou tentando cometer algum abuso com essa pessoa. Então, até esse processo da forma do tratar nos dias de hoje, que isso aí foi algo que foi implantado pelo tal das feministas aí, né, que botaram na cabeça, também tem afetado os possíveis relacionamentos entre homem e mulher. E também tem vários fatores aí. Só que dá uma passadinha aqui rapidinho no nosso WhatsApp aqui. Nós temos um relato aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu quero compartilhar com vocês porque, assim, para mim eu achei interessante da forma que foi abordado o assunto. A pessoa está dizendo o seguinte: eu acho que todos os pastores deveriam fazer o que é certo. Quando precisei... Peraí, rapidinho que aqui a minha tela tá... Pronto, achei. Quando precisei de pastores em relação de abuso, nenhum incentivou denunciar o abusador. Meu ex-marido me bateu por 2 vezes, tive que ir para o posto de saúde, que na época o pastor foi comigo. Lá o médico disse que ia denunciar para a polícia e o pastor ligou para ele fugir, ligou para o ex-marido dela. E se diziam crentes, ajudou a ele a fugir. Conselho de todos os líderes, não pode divorciar. Depois de 1 ano, ele tentou abusar da filha deles, da filha do casal, por 2 vezes. E sabe o que o pastor aconselhou? Tira a menina dentro de casa, ela tem que morar com os avós, pois o casamento é mais importante. Às vezes parece que a igreja defende o abusador. Minha filha tentou se matar por várias vezes, engravidou aos 15, perdeu o bebê e hoje namora com outra menina há mais de 2 anos. Ela desenvolveu borderline, depressão e passou 2 anos tomando mais de 5 remédios. Apoio? Ela está perguntando. Mudamos de cidade e pense se alguém já perguntou se precisamos de ajuda. Ai de nós se não fosse o Senhor quem espera o dia e noite. Esse relato é um dos relatos que a gente tem ouvido muito, né, doutor Ignaldo, na questão do apoio de igrejas, assim, na igreja no contexto geral. É muito triste, Luiz, quando a gente vivencia esses detalhes. Vamos lá, eu vou olhar assim, eu tenho um tempo de que ainda não tinha a delegacia da mulher, então aí o pessoal já imagina a minha idade, né? Então, tem esse detalhe. E aí, o que acontecia? E foi uma das coisas que foi citada essa semana passada, que a pessoa, a menina, ela ia para fazer a denúncia e às vezes ela se sentia ofendida, como se ela fosse a culpada, a vítima se tornava a culpada. Hoje nós temos a delegacia da mulher. Meu irmão, o que acontece? A pessoa, ela pode, ela levantou, o rapaz levantou a mão, porque pode vir do contexto de onde ele vivenciou, como ele cresceu, mas se ele levantou a mão para a sua filha, você vai denunciar, não tem como, então ela tem que ir. Então nós como igrejas estamos para trabalhar o amor, trabalhar o perdão, mas isso não significa que ela vai ter que ficar submissa a esse agressor, presa a esse agressor. Então ele tem que ser denunciado, tem que ser levado. Então assim, a gente aconselha, a gente orienta, olha, e se está num setting terapêutico, a gente vai falar também, olha, você precisa ir na delegacia da mulher,
e vai denunciar, vai colocar lá e ele vai ter, porque o feminicídio vai acontecer depois disso daí, né? Porque se a pessoa não for cuidada, não for afastada, ela vai... Porque qual é o problema do abusador? Vamos dar um exemplo ali. Ele pode muito bem ter problema de não saber lidar com a frustração, com o não. E ele não respeita. Então ele não se respeita, não respeita o outro, porque ele pode ter passado por isso. Ou ele foi ensinado dessa forma. Então ele precisa agora ter um limite. A lei está para isso aí. Então a gente precisa estar atento. E a pessoa que sofreu, que sofre esse momento, ela precisa ser cuidada. Eu disse para o pastor Elber que na ocasião, quando eu fiz a teologia, porque minha área era outra área, tá? Minha área, eu sou torneiro mecânico, trabalhei como torneiro mecânico, minha área seria mecânica, que eu gostava muito, gostava e gosto, né? Mas quando eu fui ouvindo chamado e fui para lá para teologia, eu entrei um dos estudos foi a introdução à psicologia. E a minha questão toda era justamente essa: uma menina, uma jovem ou uma senhora, independente da idade, ela chega num gabinete pastoral em que eu vou dar aconselhamento, porque o setting terapêutico a gente não aconselha, a gente orienta e trabalha as dores ali. O gabinete pastoral a gente vai usar a Bíblia, a gente vai... E a minha crise era justamente essa, porque já tinha na minha época. Eu falei, olha, se uma jovem, ou um garoto, ou uma pessoa chega com um sofrimento emocional, com um sofrimento por ter passado por abuso, eu tenho convicção que aquela pessoa que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está salva. Mas é a dor quem que vai ter que cuidar? Então alguém precisa, que é justamente o relato dessa mãe, dessa mulher, que vai falar assim, olha, quem olhou para mim e me ajudou ou me orientou, porque se eu não tivesse condições, e eu falo justamente isso que enquanto eu estava pastoreando, eu não tratava emocionalmente como psicólogo as minhas ovelhas, então o que eu fazia? Encaminhava para um profissional e ia trabalhar com ela a questão espiritual, que aí vai vir a questão do perdão, porque antes de perdoar o outro, eu também preciso me perdoar, eu preciso estar atento, né? Então, olha quanto transtorno passou por essa vida, passou por a sua filha vivenciou, e hoje, assim, a dor está ali dentro ainda. Qual é a dor? A dor de uma família que foi machucada, que precisa ser cuidada, em amor. Em amor. E aí a gente vai ver, uma das coisas que a gente aprende como pastor e como profissional, que uma coisa é você perdoar ao outro, se perdoar, e a outra é você denunciar, agir e estar atento. Então, a orientação, a gente vê aqui o nosso pastor fala claramente justamente isso, né? A gente vê, olha, aconteceu, rapaz, vai lá e denuncia. Vai e exige os seus direitos, vai lá e coloca. Por quê? Para que não sofra mais tarde. Agora, a parte emocional, vamos encaminhar, vai procurar o profissional, vamos procurar trabalhar justamente isso daí, para que essa pessoa não carregue o resto da vida, não viva uma vida amargurada, sofrida por causa da dor. E, como disse a irmã, graças a Deus pela presença do Senhor, né? Pelo cuidado. E aí, Luiz? Amém, glória a Deus. Antes de fazer a próxima pergunta, que eu não vou identificar aqui o ouvinte, deixa eu só dar uma passadinha aqui no nosso... Quando você toma uma aguinha aí, doutor Ignacio, não vai ficar... Que Brasília tá uma secura só, né? A irmã Cristiane passou aqui, graça e paz, bom dia com Jesus, pastor Ignaldo, irmão Luiz, que o nosso Deus os abençoe a cada amanhecer. Tem um ouvinte também que passou aqui, ela disse assim, conheci uma pessoa que ela sofreu abuso na infância do professor de violão dela e até hoje ela não consegue aprender a tocar nenhum instrumento. Irmã Luziete também, bom dia, pastor Ignaldo, graça e paz, bom dia Luiz, graça e paz, seja contigo sempre por onde quer que andares. Amém, minha irmã, Deus te abençoe e te fortaleça, viu, irmã Luziete, aí, nossa guerreira, tá aí conosco todos os dias, acamada, mas tá sempre nos acompanhando aqui. Bernadette Sena, bom dia, irmão Luiz, pastor Ignaldo, Ailton Santos, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Salvador, Jesus Cristo. Luci Carneiro, graça e paz, bom dia, meus irmãos. A irmã Luziette está compartilhando aqui que ela disse que viu um caso no Instagram, a menina tinha 14 anos. É o que eu falei, ela viu também. Isso, ela disse que viu, né, que foi... Então, assim, já quem está acompanhando viu aí essa questão também. Reginaldo está dizendo aqui, infelizmente, existem homens e mulheres abusadores.
Já acompanhei na sala da EBD dos adolescentes vários casos, muito tristes. Isso aí é o caso que ele teve a oportunidade de acompanhar. E os casos que não se relatam, né? Que fica aí escondido, né? Então tem isso também. A Cirlândia Araújo, bom dia. Reginaldo também passou aqui, falou na minha sala: não aceite ninguém tocar no seu corpo, nem aceite a ideia de alguém pedir nudes. Nos avise e avise seus pais. Muito bem, Reginaldo. Isso aí é uma atitude que tem que ser tomada em todos os ambientes. Eu falo muito pro meu filho, o Miguel, 5 anos. Geralmente eu dou banho nele. E aí eu falo assim, ó, não pode tocar aqui nem aqui, vou mostrando. E aí na escolinha agora ele não toma banho, mas quando ele ficava na creche, o ano passado, ele tomava banho e eu perguntava: quem te dá banho, Miguel? Aí ele, a titia, só que a titia não me pega em mim não, ela fica só olhando. Porque são várias crianças ao mesmo tempo tomando banho, então assim, é bom conversar já com a criança desde pequenininha para ela entender que é errado e crescer sabendo que isso não pode acontecer, né? Quem passou aqui também foi o nosso, deixa eu ver quem mais tá dando aqui, a irmã Luziette também, a Marli Sena também passou aqui. Deus abençoe você que está acompanhando a nossa programação. Pode mandar ainda nós temos um tempinho aqui, você pode mandar sua pergunta aqui no chat da Rede 316, não precisa se identificar, ou você também pode mandar no 11930030316 no chat da rede. Nós temos aqui uma pergunta, doutor Ignaldo, que é essa pergunta muito forte. Olha só. Graça e paz, sou casada há 16 anos com meu segundo esposo. Tenho 2 filhas, uma de 24 e uma de 30 anos do casamento anterior. Há alguns anos, minha filha mais nova me disse que o padrasto a estava olhando pela janela do quarto. Comecei a observar e peguei ele olhando. Foi uma confusão, expulsei ele de casa, mas depois voltamos. Hoje está tudo tranquilo, o perdão foi liberado. Inclusive minha filha também o perdoou. A pergunta dela é: fiz errado em voltar com ele? Olha, às vezes eu não vou dizer certo ou errado, porque são famílias. Agora a questão é como que está a sua vida e a vida da sua filha. E isso que é importante. Quais são os cuidados? Por que está acontecendo isso? Tá, entendeu? Porque assim, a vida conjugal, se a pessoa perdoou e está se sentindo confortável e bem, ela, vou dizer, cristamente, né? É o que o Senhor vai orientando, vai abençoando a cada um. Ele estava olhando, né? Mas já é um abuso, porque ele estava vendo. E aí agora, se ele evitou, mudou, ele reconheceu o erro e tem evitado toques, abraços, essas questões, então assim, não há problema algum. A questão toda é porque somos seres humanos, somos homens, somos falhos, as mulheres também, né? É ser humano. E agora, se você reconheceu o erro, falhou e mudou agora, se arrependeu e mudou, não há problema nenhum, né? Agora, sempre a pessoa vai ter que estar sempre avisando, sempre atento. Será que ficou só até aí? Não estou colocando a dúvida para você, que a pergunta foi certa ou errada. A questão é, vocês estão se sentindo bem? A família está unida? Está protegida? Ok, se cuidando. Isso é fundamental na sua história. Há alguma ameaça? Então, aí você precisa se cuidar. Então, são os cuidados que a gente vai trabalhando, porque muitas vezes a pessoa ela é tratada e ela muda a sua história, mas precisa ter mudanças e cuidado. Então, a gente vê muito isso, Luiz. Então, a gente precisa estar atento em relação a todas as coisas, porque a pessoa, às vezes, é o abusador, ele comete, como a nossa irmã falou, né, Luzete deu exemplo aqui, e da pessoa fugiu, a pessoa nunca foi presa, nunca foi cuidada, e fica aquela dor na família, naqueles que conheceram, que viveram o sofrimento. E quanto àquele caso da criança que foi para a escola, né, para aula de violão, e acabou, ela não consegue hoje aprender, porque passa pelo abuso e aquilo foi traumático. Então, a pessoa que estava ensinando, imagine você estar no lugar para aprender, para, vamos dizer assim, louvar ao Senhor, fazer as suas músicas, poder estar ali, e aí você sofre aquele. Depois é difícil de confiar no outro e em si mesmo. Então, toda vez que vai aprender um instrumento, vai lembrar do quê? A dor. Quando a gente fala da dor que ela é atualizada, é justamente isso. A pessoa lembra daquilo que aconteceu e ela não conseguiu resolver. Então, muitas pessoas hoje, na idade adulta, em relacionamento conjugal, ou então fora, e não querem mais nenhum relacionamento, podem ter sofrido justamente esses abusos que não conseguem. Então, ela precisa trabalhar essa dor.
né? Ah, mas eu já sei. Aí, por exemplo, uma pessoa dessa está dentro da igreja, ela já foi perdoada, ela tem toda a convicção, porém, quando se cita isso, ah, mas o casamento está frio, o que está acontecendo? Realmente pode avaliar e ver quais são as questões. Por isso que a gente fala sobre toda a questão de saúde física, hormonal e também emocional, psicológica. Tá ok, pastor? Aí, pode se preparar para ser Ok. pastor. Que, é, esse tema é um tema muito atual para nós, porque nós temos visto tantos casos assim, principalmente aqui fora. Em Brasília não está isenta, mas a gente vê muito caso fora de Brasília. Teve o caso de uma menina de 6 anos, né, que desapareceu, e depois ela apareceu morta, abusada. A irmã Luzia até comentou aqui que eu vi esse caso também. Ela Isso. apareceu morta com os dedos das mãos cortados, e depois eles descobriram que era um primo. E ao investigar esse primo, eles descobriram que ele já tinha sido acusado anteriormente com provas de ter abusado da filha. Então, assim, já deveria ter sido tratado lá atrás, né? Na época da filha, talvez evitaria que chegasse a esse ponto de ter matado essa criança de 6 anos. Tem uma outra pergunta aqui. Pode falar, pastor. Não, eu só falei exato. Precisa ser cuidado. E o assunto ele se torna difícil porque, como eu falei, nós somos muito românticos na igreja, no cristianismo, esquecemos que estamos trabalhando com homens, com pessoas. Não significa que você vai jogar, vai punir todo mundo, né? A questão toda precisamos estar atentos, como que o seu professor, a sua professora da escola bíblica dominical está cuidando dos seus filhos, como é que são as salas, todo cuidado. Então é importante a gente estar atento em relação a todas essas circunstâncias, porque o trauma, ele pode levar a vida toda da pessoa se ela não cuidar, ela vai viver uma vida sofrida e não produtiva. Sabia também, quando você me perguntou sobre as consequências, até questões cognitivas, questões de aprendizado, a gente viu na questão da música, né? Mas tem crianças que chegam, ela não consegue ter um bom aprendizado, não desenvolve, ela tem um potencial enorme, mas ela mesma se sabota porque ela não consegue ir além, e a questão está num trauma, e pode ser um trauma sexual, um trauma de abuso infantil. E assim, já aproveitando, não é para vocês se escandalizarem, mas observem seus filhos em todos os ambientes, tá? Seja dentro da igreja, fora da igreja, na área escolar, natação, aula, tudo. Porque a gente. É uma coisa que eu percebi: abusador, ele não tem cara. Isso aí é um. Não existe que nem o pessoal fala, o cara que é abusador, a mulher que é abusadora tem a cara de mal. Nem sempre, nem sempre. E eu tava pesquisando esses dias que eu vi que a maioria, o maior índice de crianças que são abusadas são de pessoas próximas, ou seja, parentes, primos, irmãos, tios, padrastos, pais, mães. Então, vamos sempre ficar atento. Doutor Grau, nós temos uma perguntinha aqui do ouvinte que mandou o seguinte: pastor, hoje cada vez mais cedo as crianças estão despertando a sexualidade. Como observar para a curiosidade não virar vítima do abuso ou se tornar um abusador? Como observar para a curiosidade não virar vítima de abuso ou se tornar abusador? Essa foi a pergunta. Então, tem a forma de lidar, de ensinar naturalmente. A gente sabe que nas escolas, eles têm como disciplina toda a parte de ensino do corpo humano, da sexualidade, e você também aprender a lidar como Luiz, você falou ali, não só observar como os ambientes da criança, onde ele está, mas você está acompanhando em relação à sua escola, em o que ele está estudando, e se entrar na questão da sexualidade, poder ensinar, poder orientar, poder falar, de forma que esta criança possa aprender, principalmente aprender a tomar cuidado com o seu corpo, não deixar ficar tocando, e também lidar como algo natural. Dentro da nossa vida, eu falo isso, falo até no trabalho também, né? Quando a gente trabalha com algumas pessoas em palestras, que a pessoa precisa se guardar o seu corpo. E isso é um ensinamento, você precisa estar atento, porque a sexualidade ela vem de diversas formas. A forma de vestir, a forma de estar olhando ali, filmes pornográficos, nós falamos sobre pornografia, tudo aquilo que vai incentivando a sexualidade, porque a gente já sabe que
o junior, quando ele vai chegando na puberdade, isso vai aflorar. Agora ele precisa aprender a usar. Então, quando a pessoa está sendo orientada, quando a pessoa dentro da família ela tem não há negligência, mas há um momento de cuidado, de atenção, e falar sobre isso, né? Falar sobre esses assuntos são importantes, né? Na vida de cada criança, e essa criança precisa ter convicção de que ela pode chegar e conversar com seus pais. E vai ser respeitado, vai ser orientado. Então, perceber um comportamento sexualizado, comece a trabalhar isso aí, procure ajuda, procure trabalhar desde a infância, porque todo toque ele traz uma sensação, e ele vai trazer uma sensação de prazer. E aí é onde vai entrando a questão então começa lá na mente, nos toques físicos, na forma, e ela vai trazendo as fantasias. Então ela precisa aprender a lidar com tudo isso. E aí, geralmente, o abusador, ele vai aproveitar esses momentos. E quando a gente fala aqui, para eu ir caminhando para o final, Luiz, olha que a gente ainda não acabou tudo, né? Quando você fala, por exemplo, de uma negligência afetiva, também pode acontecer, né? Porque a gente está falando de negligência e às vezes a falta de afeto, as faltas às vezes de estar conversando, que é uma negligência emocional, o cuidador poder estar ali, aquela criança se sente ignorada, ela se sente sem a presença de alguém que está valorizando, e aí ela acaba se abrindo, conversando, e muitas vezes adolescente, ou até adulto, uma senhora, uma jovem, começa a conversar sobre aquilo que está ali dentro, daqui a pouco ela está, como diz ali, né, se apaixonando pelo outro. Homem e mulher precisam estar atentos em relação a isso. E aí, o abuso é tudo aquilo que leva ao contexto, e principalmente abuso sexual, quando leva à sexualidade sem consentimento. Agora, qual criança, qual júnior, qual adolescente pode falar que tem consentimento? Percebeu? Precisa de alguém cuidando. E aí, por isso que muitas vezes o adulto acaba sofrendo em relação a isso. Quem já passou vai vivenciar e às vezes fica muito irado consigo mesmo e não consegue lidar com essas emoções. Muito bem, 11 horas e 3 minutinhos, já fechando aqui o nosso quadro, vou só ler, mas não é nenhuma pergunta, pastor, é só um relato aqui de uma ouvinte, que ela diz o seguinte: bom dia, pastor Aguinaldo, irmão Luiz, passei anos sem saber o que houve comigo quando criança por parte dos meus irmãos, não consegui entender algumas atitudes na minha pré-adolescência e adolescência, e só agora, alguns meses, é que descobri que fui abusada, e o pior é que quando contei à minha mãe, ela me acusou de ser quem aceitava e gostava da situação. Todas as vezes que eu ouço esse assunto, esta dor volta e lembro de tudo. Sou grata a Deus por hoje viver um relacionamento saudável e falo sempre ao meu filho que não permita que ninguém toque nas partes dele. Agradeço por esse quadro que tem me ajudado muito em diversos temas. Muito forte esse relato da nossa ouvinte aqui. E Luiz, pode falar. Pode seguir aí. Não, e eu agradeço a você que está participando conosco, se identificando ou não no chat, aqui seria identificado, no chat não, aqui no chat, né, do YouTube. Mas o que chama a atenção aqui, Luiz, é justamente nesse relato a dor que essa pessoa vem, quando foi se dar conta. Percebe? Quando foi se dar conta, já está numa fase adulta, e aí percebe que aquele momento foi esquecido pelo trauma que vivenciou. Talvez era uma brincadeira, não era brincadeira, era abuso. Quando ela vai colocar isso para fora, essa dor, quando tem a consciência e vai colocar essa dor para fora, ela é colocada como não a vítima, mas o algoz, né? Não, você que gostou, você fez e não foi. Né? Quando ela foi conversar, foi justamente por esse cuidado. E aí a gente precisa estar atento em relação a isso. E muito obrigado pela sua colaboração aí. E converse, trabalhe sobre isso, e você pode ajudar outras pessoas para que entendam e possam sair e saber que a gente não tem como, por isso que o setting terapêutico não é para poder acusar ninguém, mas é para ajudar a sair dessa dor, ok? Ok. Antes de eu dar tchau aqui, tem um outro relato, também não é uma pergunta, só para deixar registrado aqui. A nossa ouvinte lá de São João da Lagoa,
Minas Gerais. Infelizmente, meu município não tem igreja batista. Eu tenho dificuldade de congregar em outras denominações. Lembro-me de como minha mãe foi zelosa em nossa criação. Sou de família numerosa, 12 irmãos. Ela sempre nos orientou como agirmos em casa e fora de casa. Além dela mesma estar sempre atenta, colocava os mais velhos a tomar conta dos menores. Hoje minha mãe tem 87 anos e eu tenho 56 e criei 2 filhas. Com esse exemplo e muito esclarecimento. Acredito que isso ajuda a proteger nossos filhos e netos. Obrigado por fazer tantos programas com temas relevantes e atuais, e principalmente à luz de sermos cristãos. Deus abençoe a todos. Aí, pastor Aguinaldo, é por um agradecimento também aqui que a irmã está mandando para nós aqui. Eu agradeço a irmã e fica um desafio. Procura a nossa junta aí de missões nacionais aí e começa um trabalho batista aí, olha só, não tem, já tem oportunidade, começa a trazer, começa a discipular, e aí quem sabe a irmã já vai ser como Paulo, né, uma missionária iniciando um trabalho batista ali, né? E tem o Abinoão aqui, né, no nosso YouTube também, para a gente ir encerrando, Luiz, que o tempo já passou. Verdade, o pessoal dizendo aqui que dentro das igrejas pouco fala sobre a relação sexual, tem que ser dentro do casamento. No mundo circula que as mulheres andam seminuas. Realmente é o que está sendo pregado hoje pelo mundo, mas nós estamos aqui orando. Bom, chegamos ao fim. É um assunto que dá, como eu disse antes, pano para manga. Aqui, se você quiser falar o mês inteiro sobre esse assunto, vai ter muitas perguntas, até porque a gente sabe que é um assunto que tem que ser tratado com muita cautela. E claro, o senhor, como sempre, trazendo com excelência esses temas para nos abençoar. Só quer dar um alô, mandar um abraço especial para alguém? Mandar um abraço a todos, um abraço ao pastor Elber, que não está aqui hoje, mas muito bem representado pelo Luiz, né? Como ele fala ali. E outro detalhe, Luiz, deixa para os nossos ouvintes também, há algum outro assunto que gostaria que a gente possa estar abordando, trabalhando que teria dúvida, a gente traz, a gente vai avaliar e vai pesquisar, aproveitar essa oportunidade, lembrando que o programa do Divan, ele é para trazer alerta, para poder ajudar e também para que você possa buscar ajuda, buscar acolhimento e cuidar da sua saúde. E deixar um abraço aqui, minha cobrança para a nossa parceira Maiara, a doutora Maiara, né, que é a psicóloga, não está podendo esses dias estar conosco, mas fica um abraço e, como diz ela, um cheiro para ela e a todos também. Forte abraço, Luiz. Ela mandou mensagem mais cedo, tá gripada, mas com certeza tá nos ouvindo. Então, pastor Aguinaldo, doutor Aguinaldo, nós ficamos por aqui. Brigadão pelo ensinamento. Como eu disse no início, é uma aula que nos ensina e nos inspira e nos ajuda bastante. Deus te abençoe. E na próxima quinta estaremos juntos. Eu acredito que ainda seja eu aqui, mas se não for, eu ia fazer a questão de estar. Porque como a gente aprende muito com o senhor. Brigadão, viu? Um abraço, Luiz. Até mais. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.